bem? Hoje eu, Bruna Amanda de Marco, juntamente com os meus colegas João Victor Oberman e Letícia Simeone, vamos apresentar sobre a radiação solar em ambiente protegido do cultivo de tomateiro na estação de verão-outono no Rio Grande do Sul. Pode passar? Vamos abordar a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão, como referenciar o trabalho que utilizamos para a elaboração desta apresentação. Pode passar? Temos que ter em mente que no início dos anos 80 houve uma revolução no tipo de agricultura realizada no Brasil. Tivemos a implantação e a introdução do sistema protegido em algumas cultivares, como o tomateiro. Algumas variações meteorológicas, como temperatura, umidade do ar e radiação solar, podem ser modificadas pelo uso de estruturas plásticas de proteção. A produtividade das cultivares protegidas é determinada basicamente pela disponibilidade de energia solar. E como falado anteriormente, o tipo de estrutura plástica utilizado no sistema de proteção pode modificar a incidência e a qualidade da radiação solar. Pode passar? Na medida em que se aproximamos do inverno, os valores médios de radiação solar global para o Rio Grande do Sul, como para a região sul, ocorrem valores inferiores ao limite trófico para algumas culturas de verão, como o milho é um exemplo. Não devemos cultivar milho nos meses de junho, julho e início de agosto, pois temos temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, que ocasionam geadas, o que ultrapassaria os limites tróficos da cultivar, o que danificaria a sua produção ou levando até a morte da planta. Nas diferentes regiões do Brasil, em geral, ocorre uma redução da radiação solar incidente no interior das estufas em relação a cultivos externos que não sejam protegidos. Como foi falado anteriormente, o sistema cultivado com proteção tem uma interferência na incidência e qualidade da radiação solar. Pode passar? Esse trabalho tem como objetivo fazer uma avaliação da variação da radiação solar, também verificar a disponibilidade de radiação solar no interior do ambiente protegido que está sendo cultivado durante todo o ciclo do tomateiro. Essa avaliação foi feita no verão e outono na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Passar. Então, vou abordar o assunto materiais e métodos. Esse trabalho ele foi realizado no Rio Grande do Sul no ano de 2003, de janeiro a junho. Então, ele ocorreu na Faculdade Federal de Pelotas, localizado no município de Capão Leão. E esse local ele fica a 13 metros acima do nível do mar. Então, ele é próximo acima do nível do mar. Pode passar. Então, o experimento ele foi conduzido através de uma estufa plástica, com abertura em arco e a estrutura galvanizada. Então, essa estrutura ela é uma estrutura de ferro também, polietileno, e foi utilizado o papel filme de polietileno, e ela é transparente. Ele tem 150 microns, a espessura dele, e aditivado. Ele também possui raios ultravioletas, proteção contra raios ultravioletas. Então, a cultura utilizada foi o tomateiro, Flora data americana, que é uma cultura para a utilização de saladas. Ela também é uma planta de hábito determinado e ela foi plantada em 40 centímetros entre plantas e 70 centímetros entre linhas. Então, a semeadura ocorreu no dia 24/1 e ela foi transplantada no dia 28/2 para o local onde ele ficou, sendo que a densidade ficou de 3,6 plantas por metros quadrados. E o sistema de irrigação utilizado nessa prática foi localizado, ou seja, o gotejamento. As determinações da radiação solar
ocorreram durante todo o ciclo da cultura e elas foram utilizados aparelhos acoplados ao data logger. Pode passar. Então, esse sistema ele foi programado para realizar as leituras em intervalo de 10 segundos, com a média de 15 minutos. Então, a cada 10 segundos, fazia-se a medição da temperatura, enfim, dos raios ultravioleta, e obteve-se uma média a cada 15 minutos. Então, como foi falado anteriormente, os fluxos de radiação solar foram solarímetros localizados no bloco central da estufa. Então, eles colocaram os aparelhos no centro da estufa e entre as linhas de cultivo. Então, no centro da estufa, entre as linhas de cultivo. A radiação fotossinteticamente foi no interior da estufa, obtido pelo sensor da marca Licor. Então, um sensor foi voltado para cima, que é para medir a radiação solar incidente a 2 metros de altura. O outro sensor foi colocado para medir para baixo, que ele serviu para medir a radiação solar refletida da cultura. E o terceiro ele foi colocado a 10 centímetros do solo, para medir a radiação solar transmitida. Então, através da relação reflexiva pelo solo e a cultura da radiação solar incidente sobre o dosel, foi obtido o albedo da cultura. Então, para obter o albedo, para otimizar esses dados, enfim, para ser mais preciso, foi utilizado em 4 fases do desenvolvimento do tomate. Foi medido, né? Então, a primeira foi da semeadura até o transplante, a segunda do transplante até o início do florescimento, a terceira foi do florescimento até a maturação, e a quarta foi da maturação até a colheita. E a estação da solar global externa foi obtida na estação agroclimática de Pelotas. Foi na estação mesmo de Pelotas. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os resultados alguns resultados que nós observamos do trabalho. No decorrer do experimento, a densidade de fluxo de radiação solar no interior da estufa foi menor do que a céu aberto, no caso sem estufa, totalizando 881,85 mJ e 1.161,21 mJ, respectivamente. E essa diferença é devido ao efeito redutor exercido pela cobertura plástica sobre a radiação solar global, que tem capacidade de absorver e refletir a radiação incidente. No entanto, a gente observou que as curvas de radiação solar interna e externa apresentam dias com proximidade de valores, fato associado à ocorrência de nebulosidade acompanhada de precipitação. A radiação solar global incidente, no decorrer do experimento, apresentou um valor médio diário de 8,5 mJ no interior da estufa, variando entre 0,35 e 18,94 mJ, ficando próximo ao limite trófico, que para a cultura do tomateiro é 8,4 mJ dia. A radiação solar global diária no interior da estufa, durante o período do experimento, foi inferior ao limite trófico em 53 dias, o que representa 50,5% dos dias do experimento, no início do florescimento ao fim do experimento. A radiação solar foi inferior ao limite trófico em 49 dias, que representa 57% dos dias que o experimento foi contabilizado. As plantas que estão em produção de fruto exigem um nível de radiação mais elevado do que plantas jovens,
no caso, no início do crescimento vegetativo. Porém, quando a radiação disponível diminui no decorrer do ciclo da cultura, é uma competição para existir pelo... No caso, começa a existir uma competição pelos fotoassimilados da planta entre a parte vegetativa e os frutos da planta. A radiação solar global, RFA, que RFA significa radiação fotossinteticamente ativa no interior da estufa, ela apresenta padrões de variação similar. A radiação RFA apresentou um valor médio de 3,4 mJ/dia, representando cerca de 40% da radiação solar global no interior da estufa, que no total é 8,5 mJ. Obtivemos também resultados semelhantes, sendo que a radiação RFA representa cerca de 43% da radiação global em ambiente protegido. As médias diárias de reflexão ou albedo ao lado do ciclo da cultura do tomateiro estão representadas nessa imagem aqui do slide. Embora a variação tenha sido observada nos valores diários de albedo do tomateiro ao longo do ciclo, o valor médio foi de 0,23 no início das observações. Em torno de 19 dias após o transplante, que a planta já está no estágio 2, foram observados os menores valores de albedo, com média de 0,17. Quando a superfície do solo se encontrava quase totalmente exposta à radiação solar incidente, o albedo aumenta progressivamente ao longo do desenvolvimento vegetativo da floração, atingindo os valores máximos nesse período, com um albedo médio de 0,26 durante a frutificação e o início da maturação, que seria o estágio 3 da planta. A partir do início do estágio 4, até a última colheita, o albedo passou a se reduzir, atingindo valores médios de 0,23. Essa redução pode ser atribuída ao processo de senescência do tomateiro, que seria a mudança de coloração e queda natural das folhas. Então, podemos concluir que a radiação solar disponível na região do Rio Grande do Sul, mais especificamente em Pelotas, é limitante a partir do final do outono, sendo que a implantação e o manejo do tomateiro em estufas devem ser realizados de forma que fiquem coincidindo que não ocorra o período reprodutivo do tomateiro com os baixos níveis de disponibilidade de radiação solar, pois a parte reprodutiva, a fase reprodutiva do tomateiro é o momento em que a cultivar precisa de maior incidência e qualidade de radiação solar. Eu também queria me retratar que anteriormente eu falei sobre limite trófico e esqueci de falar que o limite trófico está diretamente relacionado ao tempo mínimo de radiação solar que a cultivar precisa. Pode passar? Então, essa apresentação foi elaborada a partir do trabalho de Marquila Zuneto Beckerman, realizado na Universidade Federal de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Este artigo foi publicado na revista Ciência Rural, em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, no ano de 2006. Muito obrigada pela atenção e por hoje seria isso.